Estou de volta aqui conversando com ela, nossa querida Nathalie. Nathalie, seja muito bem-vinda aqui à Rede Sempre. Esse assunto é um assunto, um assunto pesado, hein? A gente está falando aqui sobre leilões. Exatamente, é muito importante a gente conversar sobre esse tema, Paty, porque infelizmente as pessoas elas veem, na verdade, assim, na mídia, muita crença que acaba impedindo as pessoas de investir em leilão, com muitos medos aí espalhados por aí, e que na verdade não necessitaria, né? Porque assim, as informações elas não são passadas de forma clara. Se você for fazer uma pesquisa aqui, você não vai conseguir encontrar esse passo a passo de como que é feito, o que precisa ser feito. Você vai ver, mas não vai ter ali, vamos dizer assim, de forma confiável, né? Segura, confiável, mas tipo assim, de uma forma assim detalhada. Exato, detalhada. Encontrei a palavra. Porque às vezes a gente tem aquela porção de informação solta, né? Igual você quer saber, por exemplo, se feijão faz bem. Aí um nutricionista diz que sim, outro diz que não. E na verdade, para falar de leilões, que é um negócio que envolve dinheiro e que às vezes envolve muito dinheiro, ou que envolve o único recurso que o comprador tem, precisa falar das regras, precisa falar das leis, né? Como é que funciona então se alguém compra um imóvel com a pessoa morando? Por exemplo, eu vou lá no leilão, arremato um apartamento, mas tem um morador. Como é que funciona esse trâmite para eu tomar posse do imóvel? Essa, na verdade, é uma das perguntas mais realizadas pelos clientes, né? Então, assim, o medo de comprar um imóvel com alguém morando é muito grande. 90% dos clientes que entram em contato comigo, a primeira pergunta que eles fazem é justamente essa: o imóvel está ocupado ou está desocupado? E, na verdade, o que acontece? A lei protege o arrematante, né? Então, já começamos por aí. E quando existe alguém morando no imóvel, tem ali, como eu acabei de falar no bloco anterior, tem ali o passo a passo que é necessário que se faça. Normalmente, quando a gente se depara com o imóvel com um morador, a primeira coisa que a gente faz é ter bom senso e ter que passar informação para esse morador de forma branda. Porque assim, a gente sabe que a maioria dessas pessoas, elas não se utilizaram de má fé. Né? Muitas vezes esses imóveis foram arrematados porque as pessoas não conseguiram cumprir com o pagamento. E aí, a partir disso, esses imóveis são devolvidos para o banco, consolidados no nome do banco novamente, para que assim passe pelo processo de leilão. Né? Então, infelizmente, essas pessoas, a maioria delas são de boa fé. Mas elas precisam desocupar o imóvel, porque no momento onde se adquire um imóvel financiado, é assinado um contrato onde a garantia é justamente o imóvel. E quando essas parcelas não são pagas, a garantia exatamente, entendeu? Gente, para ganhar dinheiro precisa ter aí bastante paciência, né? Paciência. Às vezes as pessoas não têm paciência. Por exemplo, vê um bairro começando, né? O bairro começando, aí ali naquele bairro vai começando, os terrenos já estão mais baratos, as casas estão mais baratas, aí a pessoa fala, mas aqui não tem nada. Mas vai ter, um dia vai ter. Vamos falar desse mercado então, que é um mercado muito próximo aqui dessa região que a gente está, né? Tem muita coisa começando por aqui. Sim, né? Dá para fazer alavancagem patrimonial também quando você chega num bairro ainda começando? É o melhor momento, na verdade. Porque ali você ainda vai encontrar imóveis com valores bem abaixo, né? Que a tendência aqui, por exemplo, em Abrantes, eu comecei aqui em Abrantes com valores de lotes e imóveis muito baixos. Isso foi em 2021. Nós estamos em 2026. De lá para cá, teve uma valorização estrondosa. Tem imóveis que dobrou de preço, né? Dobraram, triplicaram de valor. Né? Coisa assim que a gente não imaginava, porque eu sou moradora de Abrantes. Né? Então, assim, eu peguei a evolução de todas essas construções que vem acontecendo e continuam acontecendo, esse momento de expansão que continua e vai perdurar. E aí peguei justamente o início dessa alavancagem, né? dessa transição de lotes para construções aqui na região. Então a gente percebe a valorização que uma determinada área tem. E qual vantagem é você pegar uma área dessa e investir logo? Porque ali
entra numa área que você vê que tem prospecção de crescimento, é uma área para você investir. Você vai analisar outros pontos, claro, mas você tem que perceber que é uma área de expansão. Quando você vê estabelecimentos, fábricas, né, quando você vê uma tendência do mercado imobiliário, né, aumentando, então ali você já vai percebendo que pode ser uma área de investimento. Um avançar, né? Um crescimento. Olha, o que eu acho interessante também, Nathalie, é que às vezes a gente assim subestima, né? Subestima o local. Ah, isso aqui não vai ser nada, e de repente surge um mundo ali. E acontece muito, tá? Antes um pouquinho de entrar nos leilões, eu entrei para conhecer um pouco mais sobre as construções de kitnets. E assim, tem locais bem... você assim, é um local que você olharia, você nunca imaginaria que ali iria ter um prédio de kitnets, lugares muito a ermo, assim. Mas o que acontece? Vamos dar o exemplo aqui de Camaçari. Tem locais ali em Camaçari que não tinha construção nenhuma. Só que com a tendência de crescimento da região, as fábricas voltando a funcionar, né, tudo isso, algumas pessoas que têm uma visão um pouco mais apurada para esse mercado compravam lotes e ali a gente construía a oportunidade de negócio delas, de alavancagem. Então elas construíam as kitnets e dessas kitnets, logo as ocupações de locação aconteciam. Por quê? Porque o fluxo de pessoas indo para aquela região era muito grande, né? Então acaba que quem tem uma visão, né, do que pode ocorrer em determinadas regiões que você vê que no momento não tem nada, mas que se arriscam e faz, dá muito certo. Agora, olha, os pontos precisam ser verificados antes, né, Paty? Olha, o que a gente está dizendo aqui é que não importa se o investimento é grande, né, se ele é alto, se ele é baixo, é que dentro do ramo imobiliário tem uma perspectiva para quase todo mundo, né? Isso. Quem tem um pouquinho de dinheiro, quem tem um pouquinho mais de dinheiro, dá para fazer essa alavancagem patrimonial através da construção civil, que é um produto sólido, né? Isso. E que, se for residencial, eu acho que a valorização ainda é maior do que o imóvel comercial, né? Aí é que vai dar análise mesmo da região, né? Porque assim, tem locais que o comércio desenvolve mais do que os residenciais, tem locais que os residenciais se desenvolvem mais do que os comerciais, tem locais que os dois conseguem evoluir. Então é muito de análise, né? É muito de análise mesmo, entende? Quanto à questão da oportunidade que você comentou aí sobre pequenos valores de investimento, é justamente nessa intenção que o leilão entra. O leilão é para qualquer pessoa. Você é maior de idade, 18 anos, você já pode arrematar um imóvel. Mas o que é importante dizer é assim, vamos pegar um exemplo justamente aqui de Abrantes. Tem aqui opções aqui em Abrantes de leilão que o imóvel baixo, 84 mil, 64 mil, o apartamento, ele é nessa média de preço. A Caixa Econômica, ela só pede 5% nos leilões de venda direta e venda direta online. Certo? Nessas duas modalidades. 5% de desconto, 5% de entrada e os outros 95% você consegue fazer o financiamento. Nossa, nós vamos comprar um imóvel hoje, né, gente? Olha, o Instagram dela tá aí na tela, eu já fiquei até nervosa aqui. Cadê? Eu vou entrar no seu site. Para acabar o programa aqui, eu vou entrar no seu site. É uma baita oportunidade. Isso é sério? As pessoas que realmente estão passando por um período de alta agora, né, de 15% na taxa Selic, dificultando um pouco a questão das aprovações de financiamento, porque realmente com a taxa alta é complicado, estão migrando um pouco para os leilões. Inclusive eu estou atendendo um cliente que está comprando um imóvel aqui no Costa do Descobrimento por 67 mil, só para você ter uma ideia, dando 5% de entrada, e este imóvel em específico aceitava financiamento. Não são todos, tá, gente, que aceitam financiamento, tem que observar. Mas este em especial aceitava financiamento. Olha, é importante você tocar nesse ponto, porque deve ter muita gente aí agora pagando R$1.000, R$1.500 de aluguel. Para com isso, tá? Vocês precisam ler aquele livro Mulheres Boazinhas Não Enriquecem Nunca. Vocês têm que ler esse aqui, olha, gente, ó. Quando o trabalho é a melhor
diversão. Olha, o jornalista e corretor de imóveis, investidor da Bolsa de Valores, sabe o que está falando, ó, nunca faça a primeira oferta, né? Porque tem gente que gosta do imóvel, aí já entra naquele desespero, eu pago tanto, tem que saber negociar, né? Tudo com muita calma, é melhor. Tudo com muita calma. E tem outro, gente, que eu amo, esse aqui é demais, ó, decifrar pessoas, tá? Todo mundo que é da área de negócio, da área de comércio, já leu esse? Já li esse. Já leu? Esse aqui é demais, gente, olha. Nossas indicações de livro, mas você está lindíssima. Para ser corretora de imóveis também tem que estar bem apresentável, né? Tem que ter classe. Por acaso você está vestindo Zeli Boutique? É claro, né? Não podia ser outra. Olha o nosso mexão, olha o nosso jabá, não podia ser outra. Fala, gente. Olha, mas a Zeli Boutique está se especializando nisso, atendimento hora marcada, né? Conhecendo o perfil da mulher, né? Que às vezes é uma profissional, às vezes é uma pessoa que quer uma roupa mais para uma festa, para o dia a dia. Você gosta do atendimento? Ah, muito, né? Como não? Como não? Ela tá linda, né, gente? Olha, Nathalie, eu desejo muito sucesso pra você. Gostei demais dessa conversa, vai voltar outras vezes. Até porque, gente, a gente tá aí com o programa Casas Espetaculares, que já é antigo aqui na nossa grade, ó. Você que acompanha a gente já deve ter visto vários. E Nathalie tá vindo, tá? Ela tá vindo para trazer muita novidade, né? Não vai ser para falar somente da aquisição da casa, né? Não. O Casas Espetaculares vai trazer também outros parceiros, né? Muitas abordagens interessantes, vai ser muito bom. Segue aí a gente, porque vai ter muito assunto interessante para todo mundo. Na área imobiliária é um leque, né? Um leque, muita opção, informações, né? muitos convidados, vai ter muita coisa legal. Bacana. Olha, fiquei realmente entusiasmada, vou colocar o seu site aí na tela de novo. Fiquei entusiasmada. Ó, o Instagram tá aí, o site não tá entrando, aqui meu dedinho tá sem tato. Mas o Instagram tá aí, você que não anotou o site, pega o site aí pelo Instagram, tá? Faz o contato com a Nathalie aqui. É importantíssimo ter alguém de confiança, alguém que você sabe que vai dizer a real para você, né? Porque olha, tem uma coisa no mercado imobiliário que às vezes me assusta um pouco, né? Essa coisa que é uma grande bolsa de valores, todo mundo quer te vender alguma coisa. Então, se você não tiver um corretor de confiança, é um falando mal do projeto, não vai para lá, vem para cá. Você fica ali, ó, uma Maria tonta, né? Uma barata tonta, sem saber o que faz. E na hora de colocar o dinheiro da gente em algum lugar, tem que ter confiança, né, Nathalie? Tem que ter. Eu acho que esse é o principal elemento, né? Sem sombra de dúvida, né? Assim, é tudo tão difícil, né? Tudo tão complicado. Então, assim, você tem que ter segurança onde você vai aplicar o seu valor, sim. Tem que pesquisar muito também, né? E ali analisar qual é a melhor das possibilidades, né? Para você. Pois é, só não fica sem fazer dinheiro, tá, gente? Porque às vezes a gente acha que precisa de muito dinheiro para fazer dinheiro, mas o que a gente precisa mesmo é da oportunidade certa. Eu vejo vocês no próximo programa, direto aqui da Rede Sempre TV. Até mais!